Eudes Viana, Rádio Assunção AM 620. Olá, Guto Ferreira, boa noite. O que você pensou ao escolher o Rick para começar a partida como titular, ao invés do Léo Chu, uma vez que o Chu vinha sendo titular na maioria das partidas do Ceará pelo Campeonato Brasileiro? Obrigado. O Chu é um jovem talentoso e vocês sabem disso, já nos ajudou bastante. Já teve numa fase muito boa e vinha alguns jogos que ele não vinha conseguindo soltar o jogo dele, vinha saindo cabeça baixa, a gente tentando elevar a autoestima dele, né? Às vezes você precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E o Rick vinha trabalhando muito bem, né? Então nós oportunizamos o Rick, que fez uma partida bastante interessante, nos ajudou, e depois, na hora que o Chu entrou, pôde nos ajudar, inclusive com um gol, né? Isso já eleva a autoestima dele, de novo, já faz com que ele fique um pouco mais leve para as partidas subsequentes. Às vezes você tem que estar olhando isso, né? E titularidade não é obrigação de escalar todos os jogos. Você tem que ter o feeling de como o atleta está. Às vezes o atleta precisa estar olhando um pouquinho de fora, tirar um pouquinho aquela responsabilidade que está indo para as costas dele, para ele se sentir um pouco mais solto, né? E ele poder render o melhor. Graças a Deus a gente conseguiu isso com o Chu, né? E conseguiu oportunizar o Rick, que também vem num crescimento grande. Fala, Guto, mais uma vez aqui Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN. Agora com relação à expulsão do Alexandre Faganello, né, do seu auxiliar, e também o seu cartão amarelo ali, que foi exatamente o seu terceiro na nova sequência, né? Primeiro eu queria confirmar se esse cartão realmente foi para você. A gente tem que aguardar aqui a questão da súmula, mas eu queria confirmar com você se esse cartão foi para você. E agora, se ele tiver sido para você, você está suspenso do próximo jogo, assim como também o Alexandre Faganello, né? Que é quem assumia o Ceará quando você não estava à disposição. E aí, nesse caso, quem que entra? Quem que vai assumir o Ceará ali no jogo contra o Fluminense na próxima segunda-feira? E também queria saber de você se você entende que isso é uma perda, assim, o quanto que o Ceará perde sem a sua presença e também sem a presença do Alexandre Faganello. Existe o costume, né? Eles estão mais acostumados com a gente dentro do comando. Mas eles estão acostumados também com o André Luiz e com o Daniel Azambuja, que são outros dois auxiliares que trabalham diariamente com eles. Então, são dois que têm total condição de estar na beirada do campo fazendo essa partida, né? E buscando o melhor resultado para o Ceará. A questão, infelizmente, do nosso cartão amarelo, né? É que a gente participa, às vezes, demais do jogo, né? E muitas vezes a gente fica indignado com os tipos de interpretação dos lances. A gente tem uma voz um pouco alta e nessa indignação, às vezes, a gente acaba falando alto, não é xingando, não ofendi ninguém, né? Só disse que era falta, né? E isso incomoda o árbitro. Incomoda o árbitro. Teve N lances na partida com interpretações que eu gostaria de saber se foram interpretados certo ou errado. Assim como nós erramos, eles também erram, né? A gente tem que se controlar mais? Tem que se controlar mais. Mas às vezes a partida não nos permite. A situação da partida não nos permite. Até pela maneira que é administrado o jogo, né? Eu acho que o Ceará ele tem que ser respeitado um pouco mais, né? Jogar contra equipes do porte do São Paulo é sempre muito difícil, da maneira que é São Paulo, Corinthians e outros, né? Da maneira que é administrado a interpretação para uns lances em detrimento de outros, né? E o que a gente busca é só igualdade, nada mais. Quando acontece isso, a gente se indigna, né? Às vezes nós estamos errados, e nós somos punidos. E às vezes nós estamos certos, e aí ninguém é punido, né? Então, a gente gostaria até de dizer para o Gaciba aí, que é o chefe da arbitragem, né? Para que ele pudesse
antes do próximo campeonato nacional, botar árbitros para discorrer a respeito das interpretações das regras, né, para que a gente pudesse ter um padrão de arbitragem. Aí, com certeza, eu acho que teria uma diminuição um pouco dessa situação de reclamação. Ou não, né? Ou a gente estaria muito claro que a gente estava certo em algumas situações. Porque lances que num jogo são interpretados de uma maneira, em outros são interpretados de outra maneira, né? Enfim, lances que são muito claros para nós, né? Que são faltosos, são interpretados muitas vezes que não são faltosos. Então a gente precisa saber, porque nós que dirigimos o futebol e nós temos que passar para os atletas que jogam o futebol, o que eles podem e o que eles não podem fazer, né? E quando quem está arbitrando, cada arbitragem tem um padrão, aí fica difícil. Você não sabe o que você está fazendo ali dentro do campo.